3 de dezembro, Café com Deus Pai. Não ande em círculos. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Salmo 25, versículos 12 e 13. Veja que este salmo começa com essa pergunta. O versículo que está em destaque aqui começa com essa pergunta: quem é o homem que teme o Senhor? Temer o Senhor significa ter extremo respeito pelo Senhor. Muitas pessoas, quando leem na Bíblia temer ao Senhor, temor ao Senhor, perguntam: o que significa temor ao Senhor? Significa ter medo de Deus? Não, significa ter extremo respeito pelo Senhor. Ter extremo respeito pelo Senhor significa colocá-lo como prioridade. Quando você tem absoluto respeito por alguém, você pergunta tudo para essa pessoa. Você quer saber se o que você faz honra e agrada a essa pessoa. Então, temer, que também traz a palavra temor a Deus, significa ter absoluto, extremo respeito por Deus, a ponto de fazer tudo para a glória dele. Então a pergunta aqui é: quem é o homem que teme o Senhor? Quem é a pessoa que tem um extremo respeito, um absoluto respeito pelo Senhor? Essa é uma pergunta. E aí vem a resposta. Ele, que é o Senhor, que é Deus, o instruirá no caminho que deve seguir. Deus, o Senhor, instrui, orienta, guia, mostra o caminho que aquele que o teme, aquele que o reverencia, aquele que tem a ele extremo respeito, Deus toma essa pessoa pela mão e mostra, guia, orienta no caminho em que ela deve seguir. Como consequência, nós vemos aqui que o homem que teme o Senhor, ele viverá em prosperidade. Veja aqui na tela o versículo. Na segunda linha, ele viverá em prosperidade. Por que ele viverá em prosperidade? Prosperar significa avançar, significa crescer, significa produzir, significa ter frutos, significa obter resultados positivos. Por que a pessoa viverá em prosperidade? Porque ela será instruída pelo Senhor e os seus descendentes herdarão a terra. Ou seja, os filhos daquele que teme ao Senhor, daquele que põe Deus em primeiro lugar, herdarão a terra. O que quer dizer que vão herdar a terra? A terra é um terreno. Quando nós dizemos que os descendentes herdarão a terra, significa que eles vão tomar posse das terras que receberam dos seus pais. Parece que isso é muito lógico, não é mesmo? Mas não é tão lógico assim. Tem muitos filhos de pais muito ricos que não herdam as empresas, os negócios dos seus pais. Quando eles recebem a herança dos seus pais, eles perdem o que recebem porque eles não conseguem herdar e permanecer na terra. Quando o texto que nós lemos aqui, e os seus descendentes herdarão a terra, isso significa que o homem que teme ao Senhor, a pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que tem absoluto respeito pelo Senhor e coloca a sua vida totalmente para o Senhor, receberá não só a prosperidade, mas receberá também
a capacidade de transmitir essa prosperidade para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos. E os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e até as gerações que seguirem adiante serão todas capazes e prontas para herdar, para receber aquilo que eles receberam de Deus e de prosperar sempre, sempre e sempre. Essa é a promessa que nós acabamos de ler aqui nesse início da mensagem de hoje. Veja que o título é Não ande em círculos. Tem muitas pessoas que andam em círculos. Elas ficam de ano em ano dizendo: a minha vida parece que não sai do lugar. Passa ano, vem ano e parece que eu estou correndo atrás de mim mesmo. Eu estou sempre no mesmo círculo, eu estou sempre dando a volta para o mesmo caminho, eu não saio do lugar. Mas, lendo mais uma vez aqui o versículo, quem é o homem que teme o Senhor? Essa pergunta, ela é uma pergunta que diz: qual é a pessoa que tem absoluto respeito por Deus? Você conhece alguém assim? Qual é a pessoa que tudo que faz coloca os seus planos, os seus projetos nas mãos do Senhor, ora ao Senhor a respeito de tudo que deseja fazer, pergunta por respostas, pede direcionamento de Deus? Você conhece alguém assim? Quem é a pessoa que faz isso? Essa pessoa que faz isso, o próprio Deus, ele o instruirá no caminho que deve seguir. E como resultado, essa pessoa viverá em prosperidade. Ela vai ter resultados, ela vai crescer, ela vai produzir. E os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, herdarão a terra, serão aptos para prosseguir com tudo que foi dado por Deus, com tudo que foi orientado por Deus. Esse é o Salmo 25, versículos 12 e versículo 13. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Relembrar os dias de escola pode despertar uma série de sentimentos. Para alguns, são memórias de alegrias e conquistas. Para outros, lembranças de isolamento e sonhos esquecidos. A escola era um palco onde os papéis se distribuíam. O aluno popular, sempre cercado de amigos, contrastando com o estudante dedicado, muitas vezes invisível e solitário. Eu me vi na pele do esquecido, o jamais escolhido para os times, vivendo à margem, sem perspectivas. No entanto, apesar das memórias dolorosas, sei que aprendi muito naquele tempo. E apesar da dor que enfrentava, hoje Deus Pai, usa a minha história de superação para abençoar outras vidas que já viveram ou vivem algo semelhante. Antes de prosseguir na leitura, eu vou fazer uma pausa aqui para explicar que o autor desse livro aqui, que é o Café com Deus Pai, é o pastor Júnior Rostirola. Esse pastor tem uma história de superação. Em um outro livro, onde ele conta sobre a vida dele, ele conta que o pai dele, aos 13 anos, começou a beber e deixou a família. Caiu nesse vício e dali por diante, esse pastor ficou como órfão de pai vivo. Ele conta que ele se sentia abandonado, ele se sentia sem apoio, ele sentia que estava sem ninguém. Isso fez com que as lutas emocionais que ele passava na sua casa se refletissem na escola. Quando ele chegava na escola, ele tinha os problemas internos dele.
E esses problemas internos afetaram a capacidade dele de chegar na escola e ser uma pessoa social, conversar com os outros amigos. Ele ficava isolado e esse isolamento fez com que os outros amigos formassem times para jogar futebol e ele sempre ficava excluído. Ele conta que hoje, já adulto, não sabe jogar futebol porque nunca jogou, porque ele sempre ficava de lado. Então, ele aceitou a Jesus aos 13 anos e ficou o tempo todo vivendo dessa forma, até quando ele se casou aos 21 anos, e durante esse tempo dos 13 até os 21 anos, ele só ficava buscando a Deus e ele escrevia cartas para Deus, falando a respeito das suas emoções e dos seus sentimentos. Em 2023, Deus disse para ele: pega aquelas cartas que você escreveu para mim, escreve o Café com Deus Pai. Até o título Café com Deus Pai foi dado para ele pelo Espírito Santo. Ele conta que Deus disse para ele: você vai escrever esse livro, o nome vai ser Café com Deus Pai. E ele fez isso em 2023 e houve uma venda de 5 milhões de cópias. E esse livro hoje se tornou um livro que tem trazido muitas pessoas para Deus. Então é sobre isso que ele está falando aqui, que relembrar os dias de escola, vamos ler aqui de volta a mensagem, pode despertar uma série de sentimentos. Para alguns, são memórias de alegrias e conquistas. Para outros, lembranças de isolamento e sonhos esquecidos. A escola era um palco onde os papéis se distribuíam. O aluno popular, sempre cercado de amigos, contrastando com o estudante dedicado, muitas vezes invisível e solitário. Ele fala que eu me vi na pele do esquecido, o jamais escolhido para os times, vivendo à margem, sem perspectivas. No entanto, apesar das memórias dolorosas, sei que aprendi muito naquele tempo. E apesar da dor que enfrentava, hoje, Deus Pai usa minha história de superação para abençoar outras vidas que já viveram ou vivem algo semelhante. O único capaz de transformar nossa história é Jesus, e foi Ele mesmo quem mudou a minha. Passei a encarar as dificuldades de maneira diferente à luz da Bíblia, entendendo que todas as coisas cooperavam para o meu bem e que cada tribulação poderia se tornar um grande testemunho que glorificaria ao Pai. O mundo oferece muitas soluções para os nossos problemas, mas apenas um encontro real com Jesus é capaz de transformar para sempre a realidade de uma pessoa, de uma família e até de uma geração. Independentemente das dificuldades que você enfrenta, a solução continua sendo Cristo. Ele é o único capaz de fechar feridas, curar qualquer doença e mudar realidades. Com Ele, não mais andamos em círculos, mas caminhamos em direção a um futuro transformado, repleto de amor, graça, alegria e paz. Então aqui, nesse outro livro que ele fala sobre a vida dele, ele fala que o pai dele, muitas vezes, ele queria falar com o pai dele não escutava ele, porque o pai dele estava sempre na bebida. Mas, como ele aceitou a Jesus com 13 anos, o pastor Júnior Rostirola, ele teve a chance de viver esse tempo de escola, de isolamento, dentro do quarto dele, escrevendo palavras, cartas para Deus, aprofundando o relacionamento dele com Deus. Apesar do isolamento, apesar dele não ser popular, apesar das dificuldades que ele passava no relacionamento com outros adolescentes ali durante a sua juventude, ele aprofundou a amizade com Deus. E essa amizade que ele aprofundou com Deus hoje
produziu esse livro que fez dele uma pessoa que era isolada numa pessoa que se tornou popular. Hoje, em todos os lugares, em muitos lugares, se fala a respeito do Café com Deus Pai. Muitas pessoas estão sendo alcançadas para Jesus. Muitas pessoas estão sendo alcançadas para Deus por causa desse livro. Então, ele está dizendo que ele teve temor ao Senhor. Ele teve absoluto respeito pelo Senhor. Quando ele recebeu Jesus, ele, apesar de passar pelas dificuldades na escola, apesar de passar pelos tantos problemas emocionais que ele tinha, ele falava com Deus. Ele temia a Deus. Ele respeitava e colocava Deus acima de tudo. E Deus deu instrução a ele, dizendo: você vai pegar todas essas cartas, você vai pegar tudo que você aprendeu comigo ao longo desses anos, você vai pegar tudo que eu te falei e você vai colocar em um livro. E isso vai transformar muitas pessoas. Então, foi Deus que deu a instrução para esse pastor, o pastor Júnior Rostirola. Então, lendo mais uma vez aqui o versículo, veja, quem é o homem que teme o Senhor? Quem é a pessoa que respeita Deus em primeiro lugar e coloca Deus em tudo? Quem fizer isso, Deus o instruirá no caminho que deve seguir. Deus instruirá você se você está com uma crise no seu relacionamento conjugal. Ele vai mostrar, siga por esse caminho, faça isso, trate a pessoa assim, resolva esse seu problema, perdoe, faça isso e aquilo. Ele mostrará o caminho que você deve seguir para que depois você vença e passe por cima dessa situação e essa situação se transforme num testemunho para a glória do nome dele e para a alegria de todo aquele que confia nele. Então, ele o instruirá no caminho que deve seguir. E a pessoa viverá em prosperidade. Ela produzirá resultados. Ela avançará. Ela, mesmo no meio daquilo que parece que não vai sair nada dali, o Senhor fará que saia algo poderoso, inimaginável, que você nunca pensou que poderia acontecer. Como aconteceu na vida do pastor Júnior Rostirola. Ele poderia pensar: eu estou aqui, isolado, com problema com meu pai, não tenho atenção de ninguém, eu só tenho Deus. Alguém pode dizer: eu só tenho Deus. Você tem tudo. Se você tem somente a Deus, você tem tudo. Porque desse relacionamento com Deus, dele estar isolado, dele estar sendo excluído, dele olhar e pensar: o outro, o popular, é o bem-sucedido, Deus pegou do isolamento dele e disse: não é assim. Desse isolamento eu estou com você. Desse isolamento eu estou do seu lado. Desse isolamento, enquanto você fala comigo, eu instruo, oriento e guio o seu caminho. E veja que hoje eu vi uma entrevista desse pastor há alguns meses atrás e ele estava dizendo: Deus me deu uma esposa, me deu filhos e os meus filhos hoje andam com Deus e eles conhecem a Deus e eles são preparados para trazer orientação, instrução e preparação de outras pessoas para amarem e seguirem a Deus. Então se cumpriu na vida dele que os seus descendentes herdarão a terra. Tudo o que esse pastor construiu de relacionamento com Deus, de fortaleza, de preparação, ele aplica na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, que agora estão prontos para herdar a terra, herdar aquilo que
Deus preparou e deixou para o pastor Júnior Rostirola e para os seus descendentes. Então a mensagem de hoje é: não importa aquilo que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, Deus pode usar essa sua história se você temer a Deus, tiver absoluto respeito por Ele, colocá-lo em primeiro lugar, Ele te instruirá no caminho que você deve seguir. E quando você seguir, se você obedecer, tem um detalhe aqui. O pastor Júnior Rostirola, ele obedeceu. Tem muitas pessoas que começam no caminho, mas no meio do caminho elas decidem desviar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Deus pode estar dizendo a você: não case com essa pessoa. Espere um pouco e a pessoa de repente se envolve com alguém no meio do caminho. Ou de repente se envolve com um trabalho, numa carreira, num negócio, que Deus não disse que a pessoa deveria seguir aquele caminho. Então, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Aquele que seguir viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Então, eu não sei se você já recebeu a Jesus, mas o testemunho desse pastor que escreveu o Café com Deus Pai mostra que quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele tem o poder de transformar completamente a sua vida, de fazer a sua história, que parece uma história que não tem sentido, que não tem razão, que não tem lógica, se transformar em uma história de vitória, de prosperidade, de transformação de muitas vidas e de manifestação da glória dele na sua vida. Eu faço um convite a você agora. Você que ainda não recebeu a Jesus, que tem andado aqui em círculos. A mensagem de hoje é: não ande em círculos. Hoje é dia 3 de dezembro, nós estamos no final do ano. Muitas pessoas estão pensando agora: já chegamos no final do ano. E o que eu esperava no começo do ano, os planos que eu fiz, não aconteceram. Tem planos que eu já estou há 10 anos pensando e não acontece. Tem coisas que eu já pensei há 3, 4, 5 anos e não acontece. A minha vida é um círculo. Deus está dizendo: não ande em círculos. Deus está dizendo: eu estou com a minha mão estendida para você. Eu quero que você dê a sua vida para mim. Se você fizer isso, se você temer ao Senhor, se você colocar absoluto respeito e confiança nele, o Senhor te instruirá no caminho que você deve seguir. E você mudará a rota, encontrará a prosperidade. E essa prosperidade será transmitida para os seus descendentes. Essa é a promessa do Salmo 25, versículos 12 e 13, e toda promessa que está na palavra de Deus é palavra de Deus, é palavra que se cumpre na vida dos que obedecem a tudo quanto ele orienta. Então, se você ainda não entregou a sua vida, a sua história para Jesus, eu te convido a fazer uma oração comigo agora. Nessa oração, você vai entregar a sua vida, o seu espírito, a sua alma. A alma envolve os seus pensamentos, desejos e vontades, e o seu corpo a Deus. Aceitando a Jesus, você terá o perdão dos seus pecados. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que morresse na cruz, para que pelo seu sangue todos que o recebem como Salvador tenham seus pecados perdoados e dessa forma se tornem filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, recebem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na própria vida até a morte, e depois da morte, o nome delas estará no livro da vida
e elas entrarão diretamente no céu. Então, se você não recebeu Jesus, receba Ele agora. Faça essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para morar em mim e me orientar até o fim dessa vida. Escreve agora o meu nome no céu, no livro da vida. Registra o meu nome no livro da vida para que eu receba a vida eterna em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você acabou de receber a Jesus como seu Senhor. Então você agora vai orar a Deus e vai colocar a sua vida diante de Deus em oração. A oração é importante. Quanto mais você ora, mais você está falando com Deus, mais você está conversando com Ele e você vai ganhando sensibilidade com Deus. A frase de hoje é: se a jornada estiver pesada, manter seu olhar firme em Jesus trará paz. Lendo mais uma vez: se a jornada, se a sua vida está pesada, mantenha seu olho firme em Jesus. Isso vai trazer paz. Hoje é o dia 337 de 365. Nós estamos nos últimos dias do ano e nós estamos convidando você a aproveitar esses últimos dias do ano a fazer uma oração todos os dias para que Deus dê salvação, saúde, livramento, para que esse final de ano seja de livramento de todo mal e que o ano que vem tenha 12 meses repletos de salvação, saúde, prosperidade, vitórias, harmonia na casa, na família. Faça uma oração todos os dias. Desde o dia 1º de novembro, nós estamos convidando as pessoas a pegar um papel e a escrever propósito de oração, pessoal e pela família. E nós estamos dizendo, faça uma oração pequena, dizendo: Deus, confirma a tua salvação na minha vida, me dá saúde, me prospera, me dá condição de cuidar bem do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, da minha vida. Me abençoa nesse fim de ano, dando proteção e livramento, e me dá um ano seguinte com 12 meses com essas bênçãos do Senhor. Incentive as pessoas da sua casa a fazerem essa oração, cada uma individualmente, para que todos tenham um profundo relacionamento com Deus e separe um tempo para orar junto com todos da sua casa para fortalecer o relacionamento com Deus e a harmonia na sua casa. Aproveite os momentos das refeições. Não abra mão de ter todos os dias pelo menos uma refeição em que todos da família estejam reunidos, sem celulares, sem programas de televisão, sem aquela história de cada um pega o seu prato e vai um para o quarto, outro para a sala, outro para outro lugar e cada um fica olhando a tela do celular. Mas que haja experiência de comunhão na sua casa para que Deus possa estar no meio de todos, em nome de Jesus. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 15, e a palavra-chave de hoje é avance. Eu vou deixar aqui um vídeo de Provérbios, capítulo 15, para que você possa fazer a meditação. Hoje é dia 3 de dezembro, eu quero fazer mais um convite a você que está ouvindo essa mensagem. Aqui no canal, desde 2023, nós fazemos mensalmente a leitura de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, nós estamos em dezembro, nós estamos gravando um capítulo por dia. Você pode acessar Provérbios, capítulo 3, aqui no canal, que cobre o dia 3 de dezembro. Mas eu vou deixar aqui o vídeo de Provérbios capítulo 15, que foi gravado no mês passado. Nós já temos aqui no canal a meditação em Provérbios capítulo 15.
você que queira acompanhar essa leitura de Provérbios 15, pode clicar nesse vídeo e acompanhar essa meditação. Provérbios capítulo 15 é um capítulo que fala sobre a resposta branda, a forma como você responde a alguém, a forma como você trata alguém quando você fala. Se você fala com calma, com paz, com sabedoria, sabe o que dizer, o modo de dizer, a hora de dizer e como dizer, você consegue resolver muitos problemas na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu casamento, com os seus pais, com os seus filhos. Então, vale a pena meditar em Provérbios 15. E a leitura de Provérbios vale muito a pena, porque Provérbios é um livro escrito para trazer sabedoria para a tomada de decisões em tudo na sua vida. Quando você lê Provérbios, do capítulo 1 até o 31, e medita nele, e começa a refletir e colocar em prática, você recebe orientação da Bíblia, do que fazer, quando fazer e como fazer. Fica o convite. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.